Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa falamos sobre startups e empreendedorismo em Portugal. No momento em que as guerras e os conflitos se estendem também ao espaço digital, a proteção das nossas comunicações e dados torna-se mais vital do que nunca. Por isso, no episódio de hoje vamos falar sobre a segurança das comunicações. Vamos conhecer a Adita, uma empresa portuguesa que começou como uma spin-off da Universidade do Porto e que desenvolveu sistemas de segurança que podem ser utilizados quer por empresas privadas, órgãos de soberania e forças armadas de diversos países. E para nos falar sobre tudo isto e ajudar-nos a conhecer melhor o percurso da Adita, vamos ter connosco o seu CEO, Carlos Carvalho, licenciado em Engenharia pela Universidade do Porto, mas é na gestão que se sente mais confortável, estando neste momento a tirar uma formação avançada em gestão na Universidade de Liverpool. Paralelamente, é também o atual presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, a ANGE, e um nome incontornável no desenvolvimento de tecnologias de cibersegurança e empreendedorismo em Portugal e na Europa. Carlos, bem-vindo aqui ao nosso programa. Um prazer ter-te aqui. Muito obrigado. O prazer é meu, principalmente por agora estar do lado do comunicador e não do lado do ouvinte, como muitas vezes o faço. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, conta-nos lá. As comunicações são um problema. Que problema foi esse que vocês detectaram e que solução é que arranjaram? Bem, na prática nós vivemos na era de comunicar fácil, mas onde a segurança da comunicação passou a ser rara, principalmente quando falamos de segurança e privacidade. E a Adita nasceu para resolver este problema. A Adita nasce de um problema que tinha sido detectado com soluções que estariam para ser certificadas em Portugal. A Adita detectou que as soluções não estavam assim tão seguras, foi desafiada a desenvolver uma solução para, lá está, implementar comunicação cifrada, segura, desenvolveu esse sistema e lançou-se no mercado. Mas isso é exatamente o quê? Que solução é essa? Significa que a aplicação Adita Phone o que faz é permitir que um interlocutor comunique com outro ou com vários de forma encriptada. Estamos a falar de proteção da comunicação, privacidade, mas aquilo que a Adita tem ainda de mais diferenciador é que, ao contrário de soluções comuns de comunicação segura, a Adita não faz uso dos dados, nem dos dados comunicados, nem dos dados dos utilizadores da solução. Portanto, as soluções que as pessoas normalmente têm nos seus telemóveis será o WhatsApp, o Telegram e outras assim similares, não é? Sim, são soluções feitas para massas e o que nós estamos a falar da grande diferença é que a Adita Phone é feita para profissionais e para quem se realmente preocupa em proteger a sua informação. É quase como estarmos a falar de um maratonista que não vai fazer uma maratona com sapatilhas da Zara, peço desculpa pela comparação, mas vai usar umas sapatilhas de profissional para fazer aquele tipo de exercício, e neste caso o que estamos aqui a dizer é para comunicar e proteger verdadeiramente a informação, usar a Adita Phone. O desenvolvimento desta solução é todo feito em Portugal? Totalmente. A solução parte de uma base de um protocolo de comunicação seguro conhecido e, portanto, em cima desse protocolo que é, portanto, conhecido e estudado por outras instituições noutras áreas do mundo, desde a Universidade de Oxford, onde começou propriamente o MLS, que é aquele que usamos como base agora mesmo. Em cima disso, a Adita desenvolveu toda uma arquitetura e todo um modelo de funcionamento, que é também o que nos distingue, porque existem soluções de comunicação segura semelhantes àquilo que faz a Adita Phone, providencia comunicação encriptada ponto a ponto, ou cifrada ponto a ponto, este é que é o termo correto, mas aquilo que nós acrescentamos aqui foi que os utilizadores de uma organização que utilizem a solução Adita Phone podem também comunicar com outros utilizadores que usem a Adita Phone de outra organização sem usarem as infraestruturas das suas próprias organizações. Isto parece dito, é diferente de ver o desenho, mas a verdade é que isto faz com que a solução possa ser igualmente utilizada dentro das instituições que usam a solução para comunicação segura interna, mas permite, lá está, escalar e ter a solução a ser utilizada quando organizações querem comunicar entre si de forma segura. Portanto, em termos de modelo de negócio, o que me estás a dizer é que estas outras soluções que falámos há bocado, os WhatsApps e Telegrams e afins, hoje em dia são grátis, as pessoas não pagam para ter a solução. No vosso caso, existe aqui, deduzo eu, um modelo de negócio em que haverá aqui um pagamento. Isso. Mas na realidade as pessoas estão a pagar de outra forma, certo? Exatamente. Eu ia dizer precisamente que essa informação está incorreta, porque nem são grátis, nem as pessoas não pagam. As pessoas pagam, mas pagam com os seus dados, com as suas informações, com aquilo que lá colocam. Eu costumo dizer, meio em jeito de brincadeira, mas que Mark Zuckerberg sabe quem ganha umas eleições meses antes delas ocorrerem e que sabe muitas vezes aquilo que nós
pensamos comunicar, mas depois desistimos de comunicar, porque quando, por exemplo, usamos o WhatsApp, estamos a escrever uma mensagem para alguém que do outro lado está a ver, a escrever, e nós até decidimos, não vou enviar isto e apago. A verdade é que se do outro lado ele disse está a escrever, significa que ali alguém no meio, o servidor neste caso, já viu o que estava a ser escrito e depois não enviado. Portanto, podemos imaginar que ao final do dia alguém sabe exatamente também aquilo que nós pensamos dizer e nos arrependemos de dizer e acabamos por não dizer. Isso é uma informação muito útil. Então qual é o vosso modelo de negócio, ao fim e ao cabo? Nosso modelo de negócio é subscrição por utilizador. Nós não queremos os dados dos utilizadores para nada, não queremos os dados das organizações para nada, não queremos os dados nem comunicados, nem as informações de localização, tempo de uso, outras informações que estas aplicações vulgares acabam por consumir e para monetizar e para gerar o valor que elas têm. Nós não queremos nada disso, nós queremos uma licença por utilizador que lá está, suporte o desenvolvimento desta tecnologia, que é tecnologia 100% portuguesa. Então, se conseguires, uma vez que isto é sempre matéria suscetível de segurança, não preciso que identifiques as pessoas, mas em termos de clientes, onde é que vocês estão mais ou menos estabelecidos? Bem, nós temos clientes tanto em setor privado como público. No setor privado, começamos por escritórios de advogados, que têm uma preocupação grande em proteger as suas comunicações do ponto de vista de segurança, mas de privacidade também. E o que eu quero dizer aqui é, por exemplo, quando temos, vamos imaginar, um escritório de advogados que internamente ou até com o cliente partilham um documento, se o colocam num WhatsApp, num Signal, num Telegram, estão a tirá-lo da sua organização. Estão a dar a conhecer esse documento a terceiros. Terceiros que estão muitas vezes em áreas geográficas muito diferentes da nossa, e nós podemos agora discutir se Estados Unidos é uma área amigável ou não, vale o que vale. Já foi mais? Portanto, já foi mais. E o que nós fazemos com a Aditafone é dizer, vocês podem comunicar com a mesma facilidade que fazem nessas soluções vulgares, mas aqui não perdem o controle dos vossos dados. Portanto, estamos a falar de escritórios de advogados, grandes empresas, instituições e organizações que se preocupam com a informação, que se preocupam com os seus dados, e muitas vezes as organizações dizem que os dados até podem ser o seu grande valor, e eu acredito que os dados são um grande valor, mas o verdadeiro valor nas organizações está nas decisões, e muitas vezes nós usamos estas ferramentas para comunicar decisões. Portanto, eu imagino uma multinacional como algumas que temos a usar a Aditafone, que quando está a falar com o seu diretor que está numa área geográfica diferente da portuguesa e tomam uma decisão, é preferível tomá-la dentro da Aditafone ou comunicá-la dentro da Aditafone, onde vão manter a informação dentro de portas, do que comunicá-la com o WhatsApp, onde vão colocar essa informação precisamente em servidores terceiros. Além destas organizações, destas empresas do espectro mais privado, estamos a falar também em clientes na área da saúde. Temos um caso muito interessante na América do Sul, onde optaram por usar a Aditafone precisamente para partilhar informação médica de pacientes, estavam a fazê-lo no WhatsApp, migraram para a Aditafone. É um piloto que estamos a executar e que tem estado a correr bastante bem. E depois, Forças Armadas. Temos um piloto que já se converteu em cliente junto da Marinha. Temos um espectro muito alargado na Marinha Portuguesa de utilizadores. Estamos precisamente neste momento em que estamos a gravar com a aplicação em exercício, no exercício de demonstração tecnológica do Exército, no Artex 25, portanto este ano está a decorrer, a aplicação está a ser usada em cenário militar, de exercício, portanto, quer para a informação, quer para o próprio exercício, para a informação entre a gestão do exercício, quer para mesmo para a operação, e portanto é muito interessante para nós, e portanto a aplicação acaba por ter aqui aquilo que hoje em dia também é muito relevante, que é o duplo uso. Ela tanto pode ser usada em ambiente militar como em ambiente civil. E concorrência? Existem algumas soluções similares à vossa? Existem soluções maioritariamente israelitas, hoje em dia também é um pouco delicado, não vamos entrar por aí, mas a grande diferença está na capacidade que a nossa tem de permitir a comunicação entre utilizadores de organizações diferentes sem usar as infraestruturas de origem desses utilizadores, portanto, dessas organizações. E isso é bastante interessante porque nos permite escalar e permite-nos, por exemplo, que qualquer pessoa possa, se quiser, de um ponto de vista individual, comprar e utilizar a solução na App Store e na Google Store. Depois o que tem que fazer é partilhar o seu contacto com um outro utilizador que também adquiriu a solução assim, online, nas stores que nós hoje temos em dia dos dispositivos Apple ou Android, e passam a comunicar de forma privada e de forma mais segura do que num WhatsApp, num Signal ou num Telegram, sendo que há também a grande vantagem de, como esta solução permite então a venda
para organizações ou para pessoas individuais, permitir que escale. E isso é, do nosso ponto de vista, enquanto empresa e modelo de negócio, a grande vantagem da solução. Carlos, olha, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores, foi um prazer. Obrigado. Muito sucesso aí para vocês, certo? Eu e o Carlos vamos continuar a conversar e tanto este programa de rádio como o resto de conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Temos também presença nas redes sociais e se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras de sucesso, subscrevam o canal. Muito obrigado a todos. Eu regresso na próxima semana. Então, agora estamos aqui na segunda parte. Na realidade, tu há bocadinho afloraste um bocadinho, mas eu gostava que entrasses em mais detalhe como é que tudo isto começa a história da Adita, porque acaba por ser bastante interessante e eu, como português, fico bastante orgulhoso que isto tenha acontecido. Sim, é muito interessante e tem até a sua parte engraçada, depois tem uma parte que eu classifico como tipicamente portuguesa. E vou explicar porquê. Portanto, em 2015, mais ou menos, o professor Luís Antunes e o Luís Maia, que é um ex-aluno dele, são dois cofundadores da Adita, são na prática quem passado um ano me desafiou a juntar-me à empresa, de um ponto de vista de criarmos verdadeiramente a Adita enquanto empresa. Eles em 2015 trabalhavam no âmbito do C3P, que é o Centro de Cibersegurança e Privacidade da Universidade do Porto, portanto uma instituição de ID, Investigação e Desenvolvimento. Eles trabalhavam com o Gabinete Nacional de Segurança e faziam várias auditorias criptográficas e funcionais a sistemas, plataformas. Na prática, o que eles tinham que fazer é verificar se a plataforma fazia o que dizia fazer e nada mais do que isso. O Luís Maia, que é meu amigo, hoje em dia é meu sócio, mas é um verdadeiro fora da caixa no que tem a ver com tecnologia, na altura quebrou um sistema de comunicação segura que já estava certificado em 2 países, além do que não Portugal. Ele quebrou esse sistema, significa que conseguiu detectar problemas muito complicados. Afinal, não era assim tão seguro? Não era assim tão seguro e apresentou isto, não é? Então, ao Gabinete Nacional de Segurança, que apresentou à empresa em questão. E o que aconteceu ali foi que o Luís Maia foi logo desafiado a juntar-se a essa empresa, Claro. E vem cá para fora e com um salário bastante avultado. E, portanto, gerou-se ali um problema. E, na altura, o diretor do Gabinete Nacional de Segurança, o almirante Torres Sobral, que eu não conheci pessoalmente, mas já sei quem é, decidiu lançar o desafio ao professor Luís Antunes e ao Luís Maia para criarem uma solução de comunicação segura nacional, portuguesa. Desafio que foi aceito, mas que tinha também outra questão implícita muito relevante e que está na prática também sempre muito subjacente àquilo que a Adita faz. Era a retenção de talento em Portugal. Porque na prática o que estava ali em causa era Portugal, o país, perder alguém extremamente dotado nesta área para uma empresa ali do norte da Europa com um poderio muito alargado. O desafio foi aceito, o Luís Maia optou por ficar, por ter vontade também de avançar com o projeto e, portanto, nasceu a Adita nesse momento, com o objetivo de criar então uma solução de comunicação segura portuguesa. Agora a parte da boa maneira portuguesa. À boa maneira portuguesa vem o desafio, mas não vem financiamento. E, portanto, passado pouco tempo, o professor Luís Antunes e o Luís Maia desafiaram-me a juntar-me a eles nesta ideia, com tudo o que estava de subjacente aqui por trás e que me cativou bastante, ainda hoje me cativa, por isso é que me juntei ao projeto. E quando isto surge, portanto, criamos então a ideia de desenvolver uma solução de comunicação segura nacional, mas sem termos financiamento, o que tivemos que fazer foi, vamos desenvolver a empresa. E criamos, com o expertise que já tínhamos, uma área, um departamento de serviços de cibersegurança. E a partir desse momento a Adita começa também a prestar ao mercado serviços de cibersegurança. Estamos a falar desde o tradicional pen test, auditoria de segurança, consultoria. Hoje em dia fazemos tudo isto, acrescentamos a parte do compliance para responder às diversas normas e diretivas relativamente a questões de cibersegurança e compliance, fazemos revisão de código. E esses vossos clientes são empresas privadas? Empresas privadas e públicas a nível nacional. Nós concorremos em concursos públicos quando eles aparecem. Ainda ontem submetiam. Mas, portanto, estamos no mercado como um prestador de serviços de cibersegurança, revisão de código, análise forense, ajudar empresas e instituições privadas ou públicas a defenderem-se no espaço digital, ou então a mitigarem problemas. Ao mesmo tempo, e como continuávamos a ter este conhecimento, continuamos a desenvolver
as nossas auditorias para avaliação de outro tipo de plataformas que se submetem a credenciação e certificação junto do Gabinete Nacional de Segurança para depois emitirmos um parecer sobre se as plataformas estão verdadeiramente seguras ou não. Isto para vos dar a informação de que é a ADITA que ao longo destes últimos anos, por exemplo, fez as auditorias técnicas à cloud da Microsoft, a Azure, da AWS e da Google, que lhes permitiu depois serem certificadas pelo Gabinete Nacional de Segurança em Portugal. Isso é uma certificação só nacional. É uma certificação nacional, feita pelo Gabinete Nacional de Segurança, mas a ADITA presta aqui um serviço de auditoria técnica, cumprindo e validando um conjunto de controlos, digamos assim, definidos pelo Gabinete Nacional de Segurança, muito exigentes e que nos colocam enquanto país num patamar de exigência ao nível de cibersegurança muito interessante, e é importante referir isto porque muitas vezes não é devidamente valorizado naquilo que é a discussão sobre cibersegurança no país, e portanto nós continuamos a fazer este tipo de serviço. Continuamos a fazer hoje, mas a ideia de criarmos então este Departamento de Serviços de Cibersegurança foi: vamos faturar ali para conseguirmos alimentar uma equipa para desenvolver a Aditafone, que é o principal produto da É o Adita. objetivo inicial da Adita. Paralelamente a isto, nós sempre tivemos um foco também muito grande em inovação e como nós entendemos que inovação é dinâmico, não para, portanto nós nascemos de inovação, temos que continuar a ser inovadores, como o podcast. E portanto, a partir daí o que decidimos foi, ok, vamos nos preparar para continuarmos a posicionar a Adita em projetos de inovação que possam ser disruptivos e interessantes para aquilo que é o nosso objetivo final, que são comunicações seguras. E então é por isso que a Adita está, por exemplo, no projeto Discretion, no projeto no PTQCI, que é o português Quantum Communication Interface, eu creio que é assim, estão a falhar agora aqui o termo correto, e estamos também no SWOT SHOAL, e este é muito interessante, porque para este especificamente é um projeto financiado pelo Fundo Europeu de Defesa, para o qual fomos desafiados a participar pela Navantia, uma construtora naval espanhola, que nos identificou enquanto empresa de referência na área das comunicações seguras. E estamos ali para desenvolver comunicações seguras no desenvolvimento de drones subaquáticos. Pronto. Porque depois o conceito de comunicações seguras hoje em dia tem várias aplicações. Começamos pela aplicação, pela app que nós vendemos, a Aditafone, mas para comunicar com diversos sistemas e que nós temos hoje em dia pela digitalização que o mundo sofre, e no caso dos drones, sejam eles subaquáticos ou de espaço aéreo, é verdadeiramente importante. E, portanto, nós estamos nesse projeto também. No Discretion e no PTQCI estamos a trabalhar com tecnologia Quantum. E isso para nós é muito relevante à data de hoje, porque nós temos já hoje em curso também o desenvolvimento da criptografia post-quantum para virmos, durante o próximo ano e meio, a integrar na aplicação Aditafone. Portanto, na prática, isto parece confuso, mas para desenvolver a aplicação Aditafone e termos equipa para isso, a Adita criou um departamento de serviços de cibersegurança que colocou no mercado e, ao mesmo tempo, continua ligada a projetos de inovação para não deixar nunca de ser uma empresa inovadora. Nós não queremos virar uma pedra que não desenvolve mais que aquilo, nós queremos continuar a ser este corpo dinâmico que vai aprendendo o que a tecnologia vai desenvolvendo e vai integrando isso depois naquilo que faz, quer nos serviços, quer no produto. Como o desafio veio sem financiamento, nós sentimos esta necessidade de crescer desta forma, libertar capital para termos então esta equipa a desenvolver a aplicação, mas por si só não chegava. Caso contrário, podíamos entrar depois num desequilíbrio financeiro complexo. Então optamos também por nos candidatar aos fundos comunitários, como qualquer empresa portuguesa pode fazer, e tivemos um P2020, Portugal 2020, de ID aprovado, que nos permitiu fazer o primeiro desenvolvimento da aplicação Aditafone na sua totalidade, e estamos agora a executar um segundo, aprovado muito recentemente, e que iniciamos no final do ano passado, para, lá está, evoluir a aplicação Aditafone para o post-quantum. E aqui é importante dizer que a própria Comissão Europeia determinou e aconselhou e publicou a necessidade urgente de se trabalhar em criptografia post-quantum. Precisamente para, e vou tentar dizer isto numa frase, para precaver o que vai acontecer quando se conseguir estabilizar o computador quântico e ele passar a ser comum. Porque quando nós tivermos a computação quântica a funcionar, tudo o que é criptografia que nós conhecemos hoje, as proteções que nós temos hoje no mundo digital, vão cair e, portanto, nós precisamos ter criptografia que resista à computação quântica. E é nisso que nós hoje em dia também já estamos a trabalhar na Adita e com a perspectiva de incorporar na aplicação Aditafone. E aí
quando aí chegarmos, e acredito que o vamos alcançar, seremos claramente disruptivos e uma das primeiras aplicações de comunicação segura a ter este tipo de segurança. Portanto, a Adita nasce de um desafio, é interessante, nasce em Portugal, portanto, sem financiamento, com muita dificuldade em encontrar o primeiro cliente. Eu mais à frente posso explicar vários passos que demos cá, mas tivemos que ser engenhosos a conseguir criar a empresa. Porque tínhamos um outro... Peço desculpa se me estou a alongar, mas tínhamos uma outra coisa que não queríamos deixar de ter, porque nos foi incutido desde o início. Era importante que a Adita continuasse a estar em mãos portuguesas e ser uma empresa de capital conhecido. E, portanto, eu quando tive o desafio de me juntar à Adita, pouco depois também passei a ser um dos sócios. E, portanto, até hoje a Adita tem estes 3 sócios. E não fomos a rondas de venture capital, seed capital, portanto, sim, por uma questão de transparência, exato, por uma questão de transparência convém manter o capital português. Na realidade, nós tivemos cá no primeiro episódio desta temporada uma empresa que também é Quantum Nova, que também trabalha nessa tecnologia de garantir que que tem um sistema também à prova de tecnologia quantum e quando esses computadores estiverem estabilizados já existem, mas a tecnologia ainda está em berço, ainda está em evolução, mas rapidamente a coisa rapidamente vai avançar. Em teoria diz que na China já existem, vai-se lá saber se é verdade ou não, nunca se sabe, mas aquilo é assustador porque eles vão conseguir partir as chaves todas que existem e aquilo que nós achamos que está encapsulado e está encriptado, na realidade deixa de estar. Tu falaste aqui numa coisa curiosa, que era esse projeto que vocês agora estão a falar, do projeto europeu, o SWOT, em que vocês foram convidados para tratar dos drones subaquáticos. Nós hoje em dia começa-se a ver as imagens dos drones na Ucrânia que levam uma fibra óptica, portanto, para não haver quebras na comunicação, deixa de haver comunicação rádio e passa a haver comunicação de fibra óptica. São quilómetros de fio, não é? E eles vão super rápido e nós vemos o fiozinho lá encostado para a comunicação ser sempre através de uma fibra óptica e garantir que ninguém interfere com as comunicações. Como é que vocês vão conseguir fazer isso uma vez que estamos dentro de água? Eu não sei se vão utilizar É extremamente complexo. Não acredito que utilizem a ideia é ser uma fibra óptica. Não, a ideia é ser sem fio, naturalmente, certo. Mas é extremamente complexo e está numa fase, este projeto é um projeto de investigação com desenvolvimento de protótipo. E quando é que começou agora? Começou há 1 ano e 2 meses, coisa assim. E tem uma duração de quanto tempo? É um projeto de 36 meses, sim. Ok, 3 anos então. 3 anos. Portanto, ainda não estão quase a meio. Sim. Ok. E como é que isso está? Está a correr muito bem. Para nós é muito interessante. De que tecnologia não, que é ou ainda tem que estar no segredo dos deuses? Não posso abrir totalmente porque é investigação e temos que proteger também aquilo que está ali a ser pensado e desenvolvido por várias entidades, mas para nós, enquanto empresa pequena, portuguesa, estamos num lago de tubarões, porque temos desde a Navantia, a Saab, empresas francesas, nórdicas, quer dizer, é extremamente interessante e desafiador. Principalmente também o é porque estamos a trabalhar num campo complexo, porque comunicação dentro da água eleva a complexidade. Sim, a água difusa a comunicação, não é? Há muitas discussões sobre isto, técnicas dentro da equipa da Adita, que a partir de um determinado momento, eu sinto que estou num campo de extraterrestres, porque a minha função é outra, mas é muito desafiador. Muito bem, então, na realidade vocês têm mais ou menos 3 verticais. Vamos dividir isto aqui nesta parte. O Aditafone, os serviços de consultoria e análise para outras empresas e a parte de inovação e de ID, que foi isto que acabamos de falar. Então, vamos pegar outra vez no Aditafone, que foi, na realidade, o objetivo inicial. E vamos, continua a ser a vossa bandeira. Sim. Exato. E vamos perceber como é que funciona. Eu instalo a aplicação no meu telemóvel, sou particular, não sou uma empresa, neste caso aqui seria um particular. É uma aplicação que eu descarrego de uma loja, da App Store ou do Google, o que seja, do Android, e tenho um pagamento mensal, pagamento anual. Pode ter um pagamento anual, 3 meses, 6 meses, isso depois é gerido junto com a Store, onde está a comprar, com a loja, portanto, ou da Google ou da Apple. O que vai fazer a seguir é um registro, vai registar o seu perfil, o seu perfil global dentro da aplicação, porque é o utilizador individual. Se mais tarde passar a estar numa organização que compra a solução para usar dentro da organização, pode adicionar essa licença dentro da aplicação, mas logo aí vai ter um primeiro impacto diferenciador das outras soluções. A Aditafone nunca lhe vai pedir o número de telemóvel,
nem lhe vai pedir o e-mail, nem lhe vai pedir acesso à sua lista de contactos. Portanto, aquela coisa que aconteceu há pouco tempo nos Estados Unidos, em que alguém, por engano, num grupo do WhatsApp, decidiu inserir um jornalista e estava ali a trocar informações confidenciais militares, Sim. e o jornalista a ver porque, por engano, foi Ups. adicionado àquele grupo, com a Aditaphone não acontece. Porque a Aditaphone protege tanto a privacidade que não quer saber nem o número do telemóvel do utilizador, nem dos contactos que o utilizador tem. O utilizador vai ter, isso sim, depois um QR Code, que é o seu QR Code de contacto, que pode partilhar por diversos meios, pode mostrar, pode enviar por e-mail, pode quiser até, porque não é uma informação que seja relevante se a perder, pode até enviá-la por WhatsApp a outra pessoa, e essa pessoa depois o que vai fazer é digitalizar esse QR Code através da Aditaphone, e então estabelece o contacto com esse outro utilizador, e a partir daí podem comunicar dentro do Aditaphone. E a comunicação é de um para um, mas pode ser de um para vários, certo? Pode ser de um Ou para seja, vários. posso criar um Sim. grupo, como se faz no WhatsApp, um Sim. grupo de pessoas. Sim. E eu posso associar várias pessoas a esse grupo. Pode associar São as várias tais pessoas a esse salas que grupo. há pouco falaste. Exatamente, sim. Depois fala dentro de salas, com uma pessoa, com várias, com pessoas, se for de uma conta business, como nós dizemos, ou seja, de uma organização, pode ter pessoas dentro da organização ou de fora da organização. Portanto, Mas para eu juntar uma pessoa a este grupo de conversas, que seja da minha organização, automaticamente já lá está? Ou sim. eu tenho que anexar uma a uma? Quando falamos de organizações, a organização tem um administrador que vai criar os utilizadores da organização que depois têm acesso a usar a Aditaphone. E quando a pessoa já tem então a aplicação e é um utilizador empresarial, o que vai fazer é usar um outro QR Code que lhe é entregue pela organização, escaneia dentro da aplicação e está registado e a aceder aos contactos que o seu administrador da organização entende que ele deve aceder. Porque dentro da organização podem ser criados grupos. Pronto, era a minha Isto para pergunta, dizer que, por exemplo, se... Eu não queria dizer assim nenhuma instituição problemática, mas vamos dizer, se na Assembleia da República, a Assembleia da República quisesse disponibilizar a Aditaphone para todos os deputados, mas, por exemplo, o Presidente da Assembleia da República não quiser estar com a possibilidade de contacto com todos os deputados, só com alguns, podem segmentar por grupos. Por exemplo, líderes de bancada, deputados todos, Presidente da Assembleia da deputados República. do lado do PSD, do lado do PS e por aí Por fora. exemplo, e isso depois é gerido num administrador central, tem uma plataforma onde se gera por grupos. E se quer que um utilizador possa comunicar com outro, tem que interceptar esses grupos nesses utilizadores. Portanto, damos autonomia total ao cliente empresarial para configurar a solução dentro da sua organização à medida dos seus interesses. Portanto, a personalização acaba por ser total. Nós somos só um provider, nós só providenciamos a comunicação segura e privada. Muito bem. Há pouco tu disseste que numa clínica na Argentina, se não me engano, que passaram a utilizar o vosso sistema. Isso significa que vocês integram a vossa plataforma com outros softwares, tipo uma banca ter um sistema para comunicação com os clientes, ou as pessoas depois têm que ir à vossa aplicação e usar isto diretamente na aplicação? Temos essa ambição no roadmap. Neste momento ainda não integramos na totalidade. O que estamos aqui a falar em específico é de uma clínica onde os médicos entre si partilhavam, por exemplo, os exames médicos dos seus pacientes, para ser mais fácil e porque muitas vezes eles ou estão na clínica ou estão a descer no elevador ou foram ao bar, no WhatsApp. E, portanto, eles estavam a partilhar de facto com o colega, mas estavam ao mesmo tempo a partilhá-lo com os servidores da Meta. E se o Mark Zuckerberg quisesse ajudar a definir prémios de seguradoras para aqueles pacientes todos, ficava mais fácil. Nós nunca sabemos muito bem, pelo menos por agora, o que é que acontece aos dados todos que nós estamos constantemente a deixar ali nos nossos WhatsApp e nestas redes sociais que nós usamos para comunicar, porque elas são redes sociais. E, portanto, o que aconteceu aí foi que a clínica, de facto, viu aqui uma oportunidade de, então, usar uma solução que lhe permita a mesma mobilidade, a mesma facilidade de utilização, mas sem perder, lá está, os dados dos seus clientes para entidades terceiras. Certo. E eu aposto que em Portugal teremos muitas clínicas de saúde a partilhar coisas pelo WhatsApp. Eu diria que não é só nas clínicas. Acredito que, aliás, tivemos há pouco tempo um ministro que despediu uma CEO de uma empresa através do WhatsApp, não é? Portanto, muito provavelmente. Isso é um pequeno exemplo de muito que pode acontecer aí. O interessante nesse caso é pensar que o Mark Zuckerberg soube da demissão muito provavelmente antes da senhora. Exatamente. E antes do resto do país. Sim. Acontece. Na realidade, o fator humano acaba por ser aqui o maior entrave, digo eu, a este
tipo de comunicações e o facilitismo que as pessoas fazem este tipo de comunicações, não é? Sim, porque de facto nós muitas vezes ainda não vemos o valor, quando digo nós, os utilizadores, não é fácil perceber este valor nesta altura. Nós estamos num momento em que isto está a generalizar. E nós, por exemplo, com este caso agora da guerra na Ucrânia, com o que está a acontecer com os Estados Unidos, começamos a ter uma opinião pública que começa a colocar aqui algumas questões, mas não é fácil. Isto tem sido um dos grandes entraves ao crescimento da Adita, que é o explicar o porquê da necessidade de uma solução destas. E temos outro, que é muitas vezes o utilizador, quem verdadeiramente precisa de usar uma solução destas, acha que isto só acontece aos outros. E, portanto, é muito mais fácil eu conseguir explicar a mais-valia de uma solução destas a alguém que perceba minimamente de cibersegurança, de privacidade, de tecnologia, do que, por exemplo, a um ministro, que muitas vezes não tem este enquadramento, esta sensibilidade para, pronto, este alcance de perceber que realmente pode estar ali a colocar alguma informação que pode ser usada de outra forma. E já não acontece só aos outros. Não é? Portanto, há coisas que nós temos que começar realmente a ter consciência de que não acontece só aos outros, não acontece só nos outros países. Portugal está num espaço muito interessante e relevante, sempre assim foi. Portanto, precisamos ter aqui mais cuidados. Por isso, é mesmo de realçar o que acontece e o que eu senti nos últimos anos com a Marinha, com quem iniciamos esta cooperação em 2019, ali antes da pandemia. Depois com a pandemia, naturalmente, o trabalho alongou-se um pouco mais. Mas esta percepção de soberania, de que é preciso proteger aquilo que é nosso, privacidade, confidencialidade, existe com mais naturalidade nas forças militares do que acontece com o comum cidadão. Mas a verdade é que todos nós hoje estamos a partilhar muita coisa muito relevante e entregá-la a terceiros. E estou a falar do contexto português, mas se quisermos alargar isto para o que é contexto europeu, é dramático. Não é? Nós hoje, enquanto europeus, dependemos totalmente dos Estados Unidos e colocamos lá tudo. E, portanto... Sim, foi conhecido o caso de uma empresa que se chamava Crypto AG, com sede na Suíça, e que depois veio-se a descobrir que, na realidade, os donos da empresa eram americanos e alemães e que as agências, eu julgo que eram as Forças Armadas, as agências de segurança interna dos diversos países utilizavam essa solução para comunicar, e veio-se a perceber que, na realidade, os americanos e alemães andavam a ver tudo o que se dizia, o que é um pouco perigoso. Portanto, como é que vocês garantem esta imunidade de influências externas para que depois, quando forem ter com esses países e com a vossa solução, tenham alguma garantia de que, ou melhor, os outros países tenham garantia que o vosso sistema é altamente seguro? Que tipo de segurança é que vocês conseguem dar aí? Duas formas. Do ponto de vista de gestão da empresa, é transparente. Ainda que estejamos numa fase que, para crescer, muito provavelmente precisaremos de incorporar capital que nos possa alavancar, mas terá que ser sempre transparente quem, de facto, tem acesso a quê dentro da empresa. E uma coisa será influenciar gestão, outra coisa será influenciar desenvolvimento tecnológico. Mas mais importante que tudo, a certificação. Nós, quando desenvolvemos uma tecnologia destas e quando nos queremos posicionar no mercado em que dizemos que providenciamos segurança e privacidade, temos que estar disponíveis para ser auditados. E, portanto, a Adita disponibilizou-se a isso e é certificada pelo Gabinete Nacional de Segurança, não só enquanto empresa, mas principalmente o produto. A solução Aditafone. Nós entregamos a solução Aditafone para certificação no Gabinete Nacional de Segurança, no seu todo, isto é muito importante dizer, ou seja, não só as aplicações nos dispositivos móveis, nos telemóveis, nos smartphones, mas também tudo o que tem a ver com infraestrutura. Nós entregamos ao Gabinete Nacional de Segurança que fez aquilo que tem que fazer. Auditou dentro de um não há uma determinado backdoor nível. Como havia na outra solução. Eu já vou falar do backdoors, mas fez uma coisa interessante que foi, e que é o procedimento normal do Gabinete Nacional de Segurança, contactou uma entidade terceira para fazer a auditoria técnica à nossa solução. Neste caso foi o Inova de Lisboa que auditou, ou seja, que depois a Adita contrata-os para fazer essa auditoria para eles emitirem esse parecer. E, portanto, nós disponibilizamos tudo. Tudo o que tínhamos para disponibilizar, mostramos como funciona tudo, como é que está tudo implementado. Eles puderam vir às nossas instalações ver exatamente como é que nós assim o fazemos. Ao momento de hoje, a Aditafone é a única solução de comunicação segura certificada pelo Gabinete Nacional de Segurança em Portugal. E isto é muito importante que se diga, que é o produto está certificado. Não é só a empresa, porque há várias empresas certificadas e isso dá-lhes a possibilidade de lidarem ou de terem contacto com a informação classificada, nós também, mas nós certificamos o produto.
Portanto, a melhor forma de nós garantirmos que a tecnologia está bem implementada é estando disponível para ser auditados. E nós fizemos a auditoria que em Portugal garante isso, pela entidade que é a nossa autoridade máxima de segurança. Falta saber se a Crypto AG terá sido acreditada ou certificada ou não. Não faço a mínima ideia, sei que há muitas soluções à venda que não estão disponíveis para serem auditadas. Eu também posso dizer que participei em 2021 numa feira no Dubai, onde fui contactado e abordado por agências de informação da zona do Médio Oriente, que a primeira pergunta que me fizeram foi: nós podemos usar a vossa solução e podemos perceber o que está a fazer quem a usa? E não. Aquilo era um convite a termos um backdoor, nós não temos, mas acima de tudo também não queremos ter criptografia mal implementada e, portanto, não passa. O Luís Maia é o responsável pelo desenvolvimento tecnológico de tudo que acontece na Adita e ele zangava-se comigo para a vida se algum dia a gestão lhe propusesse semelhante coisa, não? Portanto, no caso deles, eles querem exatamente o inverso, ao fim e ao cabo. Há sempre a tentação de se usarem as soluções para controlar em vez de para permitir o fim da comunicação, não é? E, portanto, nós definimos que a Adita é uma solução para comunicação segura e privada e, portanto, assim o é, e estamos disponíveis para nos certificarmos, como assim o fizemos, e temos a ambição de certificar a Dataphone em mais áreas do mundo. Precisamos ter capacidade para fazer, porque isso custa, e tem que estar em paralelo com o nosso crescimento. Quando evoluirmos a solução, por exemplo, para Post-Quantum, vamos querer novamente certificar a solução com o Post-Quantum. Ok. Trust but verify. Ou seja, nós podemos confiar, mas tem que ser verificado. Nós defendemos isso para os outros, também defendemos para nós. Claro. E, portanto, a maior transparência possível. Sim. Agora, vamos pegar no terceiro vertical, que é a parte dos serviços, ao fim e ao cabo. Portanto, vocês fazem análises de cibersegurança a diversas empresas, privadas, públicas. Não te vou pedir aqui grandes detalhes nessa análise, isso normalmente fica nos segredos deles, mas pedi-te apenas que me desses um exemplo de um caso complicado que tenham detectado e que possa ser público. Há um que é público, 2018, 2019, quando detectamos numa análise que nós fazíamos, a auditoria técnica a dispositivos e sistemas da Samsung em Portugal, e detectamos uma vulnerabilidade crítica global na Galaxy Store da Samsung. Portanto, acabamos por comunicar isto mesmo à Samsung, passou-se um determinado tempo até a vulnerabilidade ser corrigida, nós acabamos por ser premiados quanto a isso. Acima de tudo, foi muito interessante tê-lo descoberto, mas também foi muito interessante o fator motivador junto à equipa, porque estas coisas têm impacto. O que nós detectamos foi que algum agente malicioso poderia instalar em dispositivos Samsung no mundo e começar a extrair dados. Isso foi corrigido por trabalho nosso, de uma pequenina empresa, na altura ainda bem mais pequena. Ainda bem mais hoje em dia pequena. Tem quantas pessoas? Nós, hoje em dia já somos 15, já tira sono, mas naquela altura éramos um terço, provavelmente. Então, fisicamente, vocês estão onde? No Porto. No Porto. Na UPTEC? Ou No UPTEC. Em instalações no UPTEC. Tu depois, como falei ali na introdução, também tens um percurso na ANJ, na Associação Nacional de Jovens Empresários. Tiveste aqui algum mentor, alguém que te incentivasse este tipo de jornada? Não tive propriamente um mentor. Eu, desde cedo, que gosto de fazer coisas. Às vezes até, e isto pessoalmente acaba por ser complicado de gerir, porque às vezes são demasiadas coisas ao mesmo tempo, mas entendo que nós, e principalmente hoje em dia, não nos podemos demitir de participar naquilo que são as nossas associações civis. E eu com isto quero dizer que se nós apenas e só vivermos para nós próprios e para o nosso trabalho e para aquilo que é o nosso bem, nosso, família, portanto mais restrito, estamos eventualmente a não contribuir na totalidade para aquilo que é a sociedade. E eu entendo a participação na ANJ muito assim. Eu fui desafiado em 2020 pelo Alexandre Meireles a integrar uma direção. Fizemos esse percurso. Quando chegamos ao final, havia condições, tive pessoas que me incentivaram, senti vontade e disponibilizei-me para ser presidente da ANJ. E, portanto, que é a função que exerço hoje, que é uma associação histórica no que é o empreendedorismo nacional, faz 40 anos no próximo ano, e que nós estamos, de certa forma, neste mandato, com uma vontade muito grande de a reconfigurar, trazer para um patamar um bocadinho diferente do que tem estado nos últimos anos, não só por si só, a ANJ, mas também pelo estado
do associativismo português e, portanto, esta vontade de querer fazer coisas sempre a tive. Mas tenho-a desde muito cedo, desde 2004, por exemplo, que na minha cidade natal decidi participar na vida política local, com aquela vontade de querer fazer coisas. Não gosto muito, francamente, de estar só a ver os outros a fazer ou de estar só sentado a dizer que tudo está mal. Prefiro tentar. É uma característica boa ou má, mas que é minha e pronto, e sou assim, e acho que hoje em dia também a aplico naquilo que faço e tenho quase a certeza que também foi por isso que o Luís Antunes e que o Luís Maia me desafiaram a juntar-me a eles neste projeto tecnológico, sabendo que eu, apesar de gostar muito de tecnologia e de ter muita curiosidade e ter algum conhecimento, que não era a minha área de conforto. Muito bem. Olha, eu agora tenho aqui umas perguntas que te vou fazer e que normalmente nós utilizamos para teasers para as redes sociais. A primeira pergunta é: quem é a pessoa que mais te inspira? É uma pergunta difícil porque normalmente vamos responder com um ídolo de qualquer coisa. Na verdade, enquanto pai e marido, sinto-me muito inspirado pela minha família para gerar este impacto, principalmente pelos mais novos. Muito bem. No caso da Aditafone, quando é que percebeste que a ideia ia ter sucesso? Logo que o Luís Antunes e o Luís Maia me contaram a ideia, porque a lógica de nós começarmos a proteger a informação que nós tanto partilhamos faz todo sentido. Já fazia sentido naquela altura, 2016, final de 2016, faz ainda mais sentido hoje e vai fazer cada vez mais sentido. Porque nós tornamos muito fácil com a digitalização comunicar. Nós comunicamos em tudo, em todo lado, e estamos-nos a esquecer de comunicar seguro. E, portanto, muitas vezes dizemos que não tenho nada a esconder. Mas não é tanto assim, porque se nós confiamos naquilo que estamos a dizer, muito provavelmente queremos proteger o que estamos a dizer. Seja uma informação pessoal, seja algo mais, um aspecto de saúde, mais sensível, muito pessoal, seja uma ideia de negócio, seja propriedade intelectual, seja um segredo de Estado. Quer dizer, não vamos contar tudo a todos, nunca foi assim. E, portanto, não faz sentido que por migrarmos para o digital passe a ser. Portanto, logo desde o início, tive a sensação de que isto é muito interessante, vai ser desafiador porque vamos entrar num mercado muito complexo, mas faz sentido. Sim, até porque hoje em dia com a inteligência artificial consegue-se analisar dados com uma rapidez assustadora e de repente tira-se métricas e tira-se uma série de informação que... E temos que pensar que muito provavelmente é assim que grandes empresas de aplicações de comunicação sobrevivem com a análise de dados que todos nós lá colocamos. Eu não me importo de combinar jantares com amigos, brincadeiras com amigos, de trocar uns memes ou de felicitar os meus amigos sportinguistas este ano. Isso importa um bocadinho porque me custou, mas felicitá-los no WhatsApp pelas conquistas que tiveram, ou pelas pelas vitórias que tiveram este ano. Mas já me preocupa mais se estiver a trocar ideias sobre o que a Adita vai fazer nos próximos anos, quais são os nossos objetivos, para onde ambicionamos ir. Isso não vou, de certeza, colocar numa plataforma aberta ao mundo, aberta a terceiros e a pessoas que eu nunca vou ver na vida, mas mais do que isso, que podem usar aquilo para proveito próprio sem que eu sequer o saiba. Certo. Pior experiência com um cliente? Não foi tanto a pior experiência com o cliente. Foi um momento que foi duro de gerir para nós todos na Adita. Em junho de 2023, a Adita alcançou a certificação pelo Gabinete Nacional de Segurança, que nos foi entregue no evento CIDEIS, do Gabinete Nacional de Segurança, no Porto, numa sexta-feira. E precisamente nessa sexta-feira foi capa do Expresso que o governo português tinha comprado uma solução para comunicar seguro por 1,6 milhões de euros. Solução essa que não está nem esteve certificada pelo Gabinete Nacional de Segurança. Era portuguesa? Não era portuguesa, tanto quanto eu sei, mas não tenho conhecimento sequer de que solução propriamente dita é, não tenho conhecimento de como foi esse procedimento, porque nós, mesmo enquanto certificados, não fomos convidados sequer a participar ou a apresentar a nossa solução sequer, apesar dela ser amplamente conhecida. E, portanto, foi um momento duro de gerir, um momento de felicidade, porque alcançamos a certificação, mas, ao mesmo tempo, um daqueles momentos em que é chato ser português, porque sabíamos que num país qualquer, ou se estivéssemos do outro lado do Oceano Atlântico, estávamos imensamente acelerados pelos nossos próprios. E aquilo que nós vimos acontecer na altura foi que quem decidiu com os méritos ou com as razões que terá decidido, mas optou por uma solução que acabou por nem ser utilizada, nem ser certificada, portanto,
imagino que não tenha alcançado essa certificação, não sei, em detrimento de tecnologia portuguesa, conhecida, feita cá, com inovação portuguesa, quer dizer, custou. E, portanto, não é propriamente uma má experiência com um cliente, mas é uma má experiência e foi um dia difícil de gerir. Pior asneira que já cometeste ao longo da tua carreira? Há de certeza que várias. Muito provavelmente a pior terá estado relacionada com alguma impaciência relativamente a algum prazo, mas eu diria que muitas vezes onde sinto que podemos melhorar, e eu propriamente posso melhorar, e decorrente de alguns erros, é naquilo que consigo apresentar ao cliente. A pior asneira muitas vezes que sinto que faço é a de não pedir o real valor que as coisas verdadeiramente têm, porque, e eu acho que isto também ainda é influência da mentalidade portuguesa, temos sempre a ideia de que se calhar vão achar que é demais. E hoje em dia combatemos isso, porque hoje em dia tenho plena consciência de que a Adita está num patamar de inovação e tecnologia que poderia exigir muito mais do mercado do que aquilo que exige. Portanto, é algo que precisamos melhorar. Muito obrigado por teres vindo, muito sucesso aí para o Aditafone. Eu é que agradeço, passou rápido porque foi entusiasmante também, por isso muito obrigado. Mais tempo houvesse. E assim terminamos mais um episódio dos Inovadores. Acompanhem mais histórias de sucesso ao subscreverem o canal na RTP Play ou nas diversas plataformas de podcast. Obrigado por estarem desse lado. Até o próximo programa.